Sejam bem-vindos à defesa pública de doutorado intitulada Transformações morfológicas em astrócitos durante a encefalite viral, efeitos da infecção pelo vírus Piri ao longo do tempo. A encefalite viral é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, transmitida por diversos tipos de vírus. Ela apresenta diversos sintomas, com diversos comprometimentos em região do sistema nervoso central, e os arbovírus representam quase metade dos casos de encefalite conhecidas pelo mundo inteiro. Eles são transmitidos por mosquitos e fazem parte da família dos rabidovírus, que os principais hospedeiros são mamíferos, artrópodes e peixes. Os arbovírus, eles têm como principais representantes os flavivírus, o alfavírus, o vírus Zika, chikungunya, dengue e o vírus Piri. O vírus Piri é um vírus em formato de bala, conhecido primeiramente descoberto por Chope em 1960, das vísceras de um marsupial aqui em Belém do Pará. Ele é um vírus que apresenta RNA de fita simples negativa, aonde são expressos 5 tipos de proteínas estruturais. Ele é da família dos rabidovírus e do gênero dos vesiculovírus. É neurotrópico. Os sintomas apresentados em seres humanos são leves, porém, em modelos experimentais, são sintomas mais graves. E eles são muito interessantes, pois a resposta imune é em baixo nível de infecção durante a manipulação. Em modelos experimentais, o vírus ele tem uma alta infectibilidade, aonde o vírus e as partículas virais eles ativam primeiramente as células que são sentinelas do sistema nervoso, que são as micróglias. Elas fazem parte da primeira imunidade, a primeira defesa do sistema nervoso contra os vírus. Depois disso, tanto partículas quanto os vírus e as próprias micróglias, elas estimulam a ativação dos astrócitos para o processo da inflamação. Ou seja, astrócitos e micróglias fazem parte do processo pró-inflamatório durante o processo de infecção. Isso desencadeia lesões do sistema nervoso central, alterações nessas células, nessas glias, e, por consequência, déficits cognitivos, sensoriais e de memória. Quando falamos em cognição e memória, lembramos logo do hipocampo, que é a região central do sistema límbico. Ele é formado pela região parahipocampal e pelo hipocampo propriamente dito, aonde o hipocampo é formado pelas regiões CA1, CA2 e CA3, aonde o CA3 ele é muito importante para a formação e evocação da memória, é suscetível ao processo de neuroinflamação e isso desencadeia prejuízos na memória e na cognição. Esta região ela é formada por 5 camadas. Dentre a região mais externa é conhecida como extrato Loris e a mais interna é conhecida como extrato lacunoso molecular. O extrato Orange ele apresenta interneurônios com bastante sinalizações GABAérgicas, assim como também apresenta neurônios com bastante sinalizações glutamatérgicas. Porém, o extrato lacunoso molecular ele é uma região que apresenta muito mais sinapses glutamatérgicas se comparadas ao extrato Orange. Neste sentido, a literatura ela costuma afirmar que o extrato lacunoso molecular ela é uma região excitatória da região CA3 do hipocampo, enquanto que o extrato Orange se torna uma região inibitória de sinapses inibitórias, ou seja, de sinapses inibitórias provocadas pela sinalização GABAérgica na região do CA3. Isso tudo de forma predominante. Os astrócitos eles possuem diversas funções fisiológicas que, quando eles se tornam reativos, essas funções podem mudar. A primeira, eles podem se transformar em uma célula imune inata, onde eles podem produzir interneucinas, interferon, e eles apresentam diversos receptores que possam identificar os vírus e outros agentes e outros antígenos que possam invadir o sistema nervoso central. Pode ocorrer hipertrofia dos seus processos e aumento na expressão do GFAP. Eles podem restaurar a barreira hematocefálica produzindo cicatrizes gliais, assim como pode haver um aumento da barreira hematocefálica devido à destruição dos seus perivasculares. Em relação ao dano do DNA, esses astrócitos podem estar produzindo diversos agentes oxidantes, como os ROS, que são os espécimes reagentes de oxigênio, peróxido de oxigênio e assim por diante, e isso pode aumentar
o estresse oxidativo dentro da célula, desencadeando lesões no DNA dos próprios astrócitos e até mesmo de neurônios. Eles podem alterar a sua transcrição gênica de genes fisiológicos para genes pró-inflamatórios, e eles podem servir como reservatórios de vírus ou também promover ou não a viabilidade celular, aonde ele pode funcionar de duas formas. Ele pode ser um astrócito conhecido como A1 ou neurotóxico, ou A2 neuroprotetor. O comportamento do astrócito neurotóxico geralmente é promover a inflamação, enquanto que o astrócito neuroprotetor ele tenderá a inibir ou a diminuir o processo inflamatório. Neste sentido, existe uma dualidade reativa dos astrócitos durante o processo da inflamação, aonde essa reatividade dos astrócitos nós chamamos eles de astrogliose, que pode ser identificada através do aumento da expressão do GFAP, da vimetina e da anestina, pela hipertrofia dos seus prolongamentos, pelo aumento da proliferação desses astrócitos e a formação de cicatrizes. Nesse sentido, o astrócito ele assume dois papéis, que é o papel neuroprotetor ou o papel neurotóxico, onde o papel neurotóxico gera prejuízos e impactos no sistema nervoso. E existem duas hipóteses quanto à participação desses dois comportamentos, neurotóxicos e neuroprotetores, durante o processo da infecção, aonde a primeira hipótese afirma que esses astrócitos neuroinflamatórios eles passam por um processo gradativo de mudança para os astrócitos A2 neuroprotetores e assim por diante. Ou que a segunda hipótese é que existem, na verdade, morfotipos de astrócitos, aonde nós temos uma subpopulação que é chamada neurotóxica, uma outra subpopulação que é conhecida como neuroprotetora, e isso vai gerando outras subpopulações durante uma mesma infecção. Souza e colaboradores, que faz parte da equipe do nosso laboratório, realizou dois trabalhos de extrema importância utilizando a encefalite com o vírus Piri, onde o primeiro trabalho verificou a influência do enriquecimento ambiental na encefalite viral, analisando as mudanças comportamentais em camundongos suíço-albinos. E já o segundo trabalho verificou a reconstrução morfométrica tridimensional, a análise disso tudo, através de mudanças nessas micróglias em camundongos, em modelos de camundongos que sofreram encefalite, levando em consideração a idade e as influências ambientais. Podemos tirar desse trabalho algumas considerações importantes que podem ser respondidas no nosso trabalho, porque o trabalho dela verificou que durante os testes comportamentais que são dependentes de hipocampo, que foram realizados em 8, 20 e 40 dias, mesmo a 40 dias pós-infecção, essas funções comportamentais elas ainda permaneciam comprometidas, enquanto que a morfologia das micróglias e a quantidade delas, elas somente sofreram uma modificação a 8 dias pós-infecção. E somente em modelos de ambiente padrão é que essas modificações permaneceram até 20 dias pós-infecção. Em animais que passaram por um processo de enriquecimento ambiental, essas mudanças estruturais e quantitativas das micróglias, elas desapareceram. Mas Souza e colaboradores não avaliaram essas mudanças morfológicas nos astrócitos durante o período de 20 e 40 dias pós-infecção. Neste sentido, este trabalho de conclusão de doutorado, ele buscou revisitar as lâminas de Souza e colaboradores de 2015, que apresentavam camundongos fêmeas infectados pelo vírus Piri, imunomarcados com GFAP positivo para astrócitos, para responder à seguinte problemática: períodos e camadas distintas pós-infecções pelo vesículo vírus Piri alteram a morfologia dos astrócitos na região CA3 do hipocampo e modelo murino. Para isso, o objetivo deste trabalho buscou avaliar a influência dos períodos pós-infecção, 20 e 40 dias pós-infecção, pelo vírus Piri sobre as alterações morfológicas dos astrócitos na região CA3 do hipocampo, considerando duas camadas distintas em modelos murino. Os objetivos específicos: o primeiro foi classificar, com base em 20 parâmetros morfológicos, os astrócitos GFAP reconstruídos de secções cerebrais de camundongos infectados com
o arbovírus peri. O segundo objetivo foi analisar possíveis diferenças morfológicas dependentes das camadas, extrato lacunoso molecular e extrato oris. E o terceiro objetivo foi comparar as morfologias em duas janelas temporais, 20 e 40 dias pós-infecção.